Olá, olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas do Casal. Eu sou o Rafik Eu sou a Catarina. e nós somos o Que Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Já tínhamos apresentado isto assim, Não sei, ao podcast Conversas do Casal. Dizíamos sempre podcast do Que Rico Casal. não, mas isso era antes, agora sempre foi assim. Sempre foi assim. Então é novo Não, podcast? eu sei que é o novo nome, mas eu acho que não tínhamos assumido isto assim na apresentação. Claro que sim. Tínhamos? Ok. Podes continuar. Boa. O que é que vamos falar hoje? Vamos falar do o que é que aprendemos ao palestrar para empresários que faturam milhões de euros. Estas últimas semanas têm sido uma pequena loucura. E nós também não temos tido a oportunidade de estar aqui só nós os dois a conversar sobre coisas da nossa vida, não Uhum. é? Então a ideia é essa, durante os próximos minutos, conversarmos e partilharmos aqui um bocadinho também da nossa jornada e do nosso caminho. E acredito que muitas das coisas que nós vamos partilhar aqui podem ser excelentes insights ou podem dar excelentes insights para as pessoas que nos estão a ouvir, Uhum. não é? Sim, nós tivemos assim uns dias mais intensos, não é? E também é isso, era o que eu estava a falar contigo há bocadinho. Já há algum tempo não partilhávamos, mesmo no Instagram, não temos partilhado assim tanto do nosso dia a dia. Uhum. Partilhamos mais daquilo que fazemos lá a nível profissional, entre aspas, mas não temos partilhado assim tanto do que temos nada a fazer, mesmo na vida pessoal, e acho que as pessoas gostam de saber também um bocadinho Boa, sobre boa, nós. boa. Então, se calhar voltando um bocadinho, à palestra em si, não é? Ou seja, mas até o que antecede a palestra. Queres falar um bocadinho do Hum, que é que tem sido a nossa semana? Como é que tens vivido assim, os nossos últimos dias? sim, então começando pela semana, a palestra que tu estás a falar foi, Uhum. foi no sábado, não é? No Ah, sábado, que dia? Isto no depois. sábado, pois, não sei qual é que foi o dia. Dia Foi sábado 12, antes das dia 11. eleições, foi dia Exato. 9. Dia nove, Pronto. exatamente. Então, nós tivemos, no dia 9 de março, Março março, de 2024, porque depois. 2024, para quem, para quem está a ouvir isto em 2028, já sabem. Exato. Não sei se estão a ouvir no Spotify. Será que vai haver Spotify na altura? Eu espero que sim. No limite, troca-se para outro sítio qualquer. Exato. Pronto, e então, no dia 9 de março de 2024, tivemos no Porto, em Gaia, mais precisamente, a dar uma palestra para um grupo, acho Uhum, que pode dizer assim, que se chama Círculo Dourado, uhum, que é organizado pelo Paulo Faustino e pela Regina Santana, uhum. e que agrega empresários que normalmente têm um nível de faturação muito grande, porque também o custo para estar nesse grupo também é relativamente grande. E, portanto, são empresários que já têm alguma relevância no tecido empresarial português. Boa. E pronto, e nós fomos convidados para ir lá falar. Mas já lá voltamos, eu queria continuar a falar sobre o resto da semana e depois voltamos lá. Então, tivemos no sábado no Porto. ah, eu depois vim para Coimbra, desculpa, mas eu tenho que contar Conta, isto. conta. Então, nós fomos para o Porto, só nós os dois, os nossos filhos ficaram em Coimbra com os meus pais, e como, enfim, às vezes os meus pais acusam a idade e o cansaço, e sofrem um bocadinho com o Tomás e com a Leonor. Eu, apesar de nos ser possível ficarmos lá no hotel de sábado para domingo e continuarmos a assistir ao resto das palestras que existiam no sábado e no domingo, no domingo não, foi na sexta. Foi na sexta e nós depois ou seja, foi Nós fomos sexta e falar na sábado. sexta. Sim, dia 8. Foi dia 8, exato, Ok. desculpem. Então, isto foi na sexta e nós tínhamos lá ficado sexta para sábado e assisti também às palestras de sábado. Uhum. Só que, pronto, lá está, como os meus pais às vezes queixam-se do cansaço, eu vim mais cedo, trouxe o carro e fui para Coimbra logo na sexta-feira a seguir à palestra. Fui só lá mesmo palestrar, e depois vim-me embora. E o Rafik ficou até sábado, não foi? Sábado Exatamente. ao final do dia. Assistiu às palestras todas de sábado, e depois apanhou o comboio para Coimbra. Uhum. E eram para aí que 8 da noite, 9 da noite, o Rafik liga-me a dizer: Olha, eu acho que falhei a saída de Coimbra. Não, não Acho que foi assim, falhei a não foi saída assim. de Coimbra. O que é que tu Deixa-me disseste? contar. Então, supostamente existe Coimbra B, existe
Coimbra, não é? Hum, Então, eu estava no comboio, e a ideia era ir ter contigo a Coimbra. E eu passo a estação de comboio de Coimbra B, hum. e o que é que eu pensei? Deve haver um Coimbra A, não é? Então levantei-me, comecei a despachar as minhas coisas, de repente começo a ver o comboio a andar e a passar pelo tipo a sair da cidade. Eu pensei: "Caramba, onde é que está o Coimbra A?" E depois viro-me para para o revisor e pergunto-lhe: "Olha, falta quanto tempo para a estação de Coimbra A?" Disseste E eu mesmo disse isso? e ele: "Coimbra A." A Ai, que próxima estação é santinho. Lisboa. E eu: "O quê? Lisboa?" Eu fiquei assim calado, ele olhou assim para mim, disse: "Diga lá." E eu: "Então, eu acho que devia ter ficado em Coimbra B." E ele pegou no telefone, tipo, pá, nem me respondeu, pegou no telefone, começou a ligar para pessoas, não é? E eu assim meio atrapalhado, a olhar para ele, a pensar: "Olha, ok, vou para casa, não Não tenho vais chave de pagar, nem casa." tinha chave, né? Não, não tinha chave de casa, pensei: "Pá, deixa ver, tipo, a minha mãe está lá, se calhar a minha mãe não tem chave também, Não, então se nós calhar temos vou de dormir deixar a em nossa casa, chave com alguém, isto é vou ridículo. vou dormir em casa da minha mãe", há uma coisa assim do género. Depois o senhor liga para perceber que o senhor estava a falar com o maquinista, Hum. a perguntar: "Qual é que é a próxima estação?" E ele disse lá o nome, porque eu não conheço lá Alfarelos. Alfarelos, e perguntou: "Olha, achas que dá para parar? Porque há aqui um passageiro que passou a estação, não sei o quê." E eu: "Isso é possível?" E ele: "Deixa lá ver, deixa lá ver." Ele depois lá ligou para mais não sei quantas pessoas e disse: "Ok, vamos parar." E parámos em Alfarelos. E eu basicamente saí ali no meio do nada, já eram 10 da noite, e eu pensei: "E agora?" Alfarelos é mesmo no meio do nada. Não sei se vocês conhecem a estação de Alfarelos, mas pronto. Opá, É eu mesmo no meio do saí nada. e tive uma sorte incrível, que foi, o comboio foi-se embora e do outro lado da linha estava um comboio parado que vinha para cima, para Coimbra. Pá, fui a correr, entrei no comboio, e dei de caras com o revisor. E perguntei-lhe: "Olha, este comboio para em Coimbra?" E ele: "Sim, é a última estação." E eu: "Ok, então tenho que pagar o bilhete?" E ele: "Sim, sim, tenho que pagar o bilhete." E eu: "Ok." Começo a tirar o cartão para pagar, ele vira-se: "Ah, não temos cartão." Começa a pegar no telemóvel para pagar com MBWay, ele: "Não temos MBWay, só aceitamos dinheiro." E eu percebi logo que não tinha dinheiro, né, depois comecei a mexer nos bolsos, a tentar ver A ver se se encontravas alguma conseguia moeda, né? Tu às vezes exatamente. apanhas moedas no chão, não é? Podia Pois, é ser que isso, mas também são 5 saía alguma. cêntimos. Depois viro-me para o senhor e digo-lhe assim: "Olha, vai ter que me ajudar, não tenho dinheiro." E ele, chateadíssimo, vira-se para mim: "Chega atrasado ao comboio, e ainda por cima não tem dinheiro. Que vergonha!" E vira-me costas e vai-se embora. Opá, e foi esta a peripécia. Depois cheguei a Coimbra, apanhei um Uber e fui ter convosco. Mas sim, mas isto para dizer ao pessoal de Coimbra que Não, acho que não faz vão sentido. fechar a estação, para, não precisas de avisar. Não, tenho que Pronto. avisar, não faz sentido haver um Coimbra B quando não existe um Coimbra A. E se existe um B, quer dizer que o A é maior. Não Portanto, é, o não A é? devia ser o principal. Portanto, estão a enganar o pessoal, não vale isso, pessoal de Coimbra, não vale a Sim, pena. aquelas estações estão um bocado confusas, eu reconheço. Mas em minha defesa, eu já tinha Hum. dito, eu mandei-te o print dos comboios e dizia lá Coimbra B. Eu estava em Não modo, tinha como me em enganar. modo, em modo imersão e eu não vi bem as coisas. Eu até pensei que tinhas-te enganado, Coimbra B, o que é isso, né? Ah, e também não apanhaste o comboio, tu chegaste a apanhar o comboio em Gaia? Não, assim, apanhei com em Gaia, sim, Mas sim. ias apanhar o Porto, né? E apanhar em Campanhã. Pois, também era, também ia correr mesmo bem. Pá, mas resolveu-se, Mas cheguei. pronto, depois disto, lá o Rafik chegou a Coimbra e nós fomos sábado, sim, viemos sábado para Lisboa e ainda fomos no sábado para o Alentejo, não foi? Uhum, uhum. Para Évora, um hotel que nós já tínhamos estado uma vez há uns anos, quando o Tomás era mais pequenino, e que ficámos com imensa vontade de voltar, só que, para além de pronto, o hotel ainda ser um bocado caro, está sempre cheio. Uhum. Nós já tínhamos pesquisado em alguns fins de semana que queríamos ir, e não sei se te recordas, mas está sempre esgotado. Eu não sei como é que aquilo é possível, porque não é barato e está sempre esgotado. Pronto. Mas de facto o hotel é incrível, principalmente para quem tem crianças e para quem tem cães, porque tem imensas atividades para crianças, tem um kids club, tem animais, tem espaços só para as crianças brincarem e depois também tem a possibilidade de nós levarmos os nossos animais de estimação. E então nós fomos para o hotel, fomos super bem recebidos, o quarto tinha uma caminha para o baúca, tinha uma tenda para os miúdos, tinha lá uns bonequinhos para eles,
Foi mesmo uma recepção muito querida, muito simpática. E a ideia, era estarmos, 3 dias, sábado, domingo e a segunda, só mesmo a descansar, e acho que conseguimos, Uhum, não é? E depois tem outra vantagem que é, e foi por isso que nós escolhemos ir para aquele hotel, neste fim de semana, porque tem a piscina interior e a piscina interior, está disponível 24 horas, do dia, ou seja, está sempre aberta, o que também é ótimo. E então também estivemos na piscina, o Tomás fez lá uma amiguinha, estava todo uhum. contente. Pronto, a Leonor, como é mais nova, acabou por não desfrutar tanto das partes do Kids Club e não sei o quê, mas o Tomás andou a fazer yoga, a fazer pinturas na cara, fazer bolachas. E nós, enquanto o Tomás estava distraído, estava a brincar, nós pudemos descansar. Portanto, isso foi muito bom. No meio tivemos a noite eleitoral, que assistimos no quarto No do quarto. hotel. Portanto, foi muito fixe, não foi? Yeah, yeah. É isso, nós estamos, pelo menos eu sentia muito isso, vai precisar muito de ter esse retiro, porque eu acabo por estar sempre a pensar em coisas, e principalmente nisto do Critico Casal, o podcast, todos os projetos, acabo por não conseguir desligar, Uhum, e para mim, pelo menos eu estava já a sentir a chegar a uma fase em que precisava de desconectar um bocadinho, estar num sítio que nos diz muito, não é? Ou uhum. seja, nós temos uma conexão muito grande com o Alentejo. Inclusive é o sítio onde nós queremos ir viver quando atingimos a nossa liberdade financeira. E ter essa oportunidade de desconectar num sítio que gostamos, irmos todos em família, podemos levar o nosso cão, o Baúca, foi muito porreiro. E mesmo que tenham sido só 3 dias, porque eu gostava de que tivesse sido Sim, mais, soa pouco. foi fixe, foi bom. E portanto, epá, acho que estas escapadinhas, mesmo para quem está lá em casa, de vez em quando ah, esperamos só pelas férias grandes, poderem se calhar pegar num fim de semana e saírem um bocadinho, acho que pode ser interessante para poderem gerar mais conexão dentro da família e não só gerar mais conexão, mas também desligar um bocadinho daquilo que é o dia a dia normal. Sim. Desculpa interromper o teu episódio, mas reparámos em algo que nos surpreendeu. Existe uma parte das pessoas que ouvem o podcast de forma regular, semana após semana, mas que ainda não subscreveram o podcast. E queríamos fazer um acordo contigo. Se subscreves o podcast, nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para melhorar o podcast, trazer os melhores convidados e entregar-te ainda mais valor. Esse teu simples gesto faz muita, muita, muita diferença no nosso trabalho. Vais fazê-lo? Muito obrigado. Curiosamente, quando nós marcámos o hotel, eu tenho sempre os filtros ativos nos sites de pesquisa de imóveis para terrenos ali na zona, e casas, moradias, só que já há muito tempo não me parecia nada de interessante. Ou era muito caro, ou não era bem aquilo que nós queríamos. Só que, curiosamente, pouco depois nós tínhamos marcado, apareceram duas pesquisas muito interessantes. Uma era de uma casa que nas imagens parecia estar um bocadinho no melhor estado do que depois na realidade estava, mas era de uma casa num terreno ainda simpático, não era tanto na zona ali de Reguengos, que é a zona que nós preferíamos, mas era em Estremosto, que acho também é uma zona muito simpática, e outra era num terreno mais perto de Reguengos. E então aproveitámos também na segunda-feira para andar ali a fazer um bocadinho de passeio pela zona, e para ir conhecer esses dois sítios, pronto, que foi muito interessante Yeah. e muito. Já agora, só para falar dos dois sítios, um deles de facto era uma casa, que não estava em ruínas, mas também não estava assim em muito bom estado, estava já estava degradada, era uma herança e já estava desabitada há algum tempo. E até poderia ser interessante, porque tinha uma vista muito bonita, mas depois o terreno era completamente inclinado. Lembras que ele tinha aqui 2 hectares? Sei lá, era gigante. Era Era enorme. muito grande. Ele disse 2 hectares, mas aquilo parecia enorme, Aham. enorme. Ele disse: acaba ali naqueles sobreiros", era tipo os sobreiros badalões, Yeah. lembras-te? Yeah. Eu pensava tipo: "Poça, isto é enorme". Só que o problema é que o terreno era completamente inclinado, ou seja, para fazer ali alguma coisa ia dar muito trabalho, ia tirar-nos muito dinheiro, e a casa, ok, estava a um preço abaixo daquilo que eu estava habituada a ver, mas também não estava assim tão barata, estava a 200.000 euros. E depois ainda tinha outra coisa surreal, que era, aquilo foi uma herança, eh, e então aquilo era uma casa e ao lado, mas mesmo tipo, mesmo ao Colado, lado, não sim. era tipo um anexo, era mesmo ao lado, numa parte da casa
tinha tipo um género de um arrumo, tinha um forno e não sei o quê, mas que não pertencia aos proprietários daquela casa e daquele terreno, era do outro proprietário. Como foi uma herança, aquilo foi repartido e a pessoa que herdou aquilo vendeu logo a uma pessoa que também nunca visitou, tipo, ele percebeu que aquilo era uma parte indivisa Uhum. e então decidiu, tentar fazer negócio com aquilo. Eh, e então nós, em teoria, se quiséssemos chegar com aquilo tudo, teríamos que comprar a casa e o terreno àquelas pessoas e depois ainda teríamos que comprar aquela partezinha que não é nada, aquilo não era nada, Sim, era tipo sim, um cantinho, sim. pronto, era ridículo. Era um infiltrado. Exato, portanto não era propriamente não era só 200.000 euros, era 200.000 euros mais aquele bocado, que estava à venda, ainda por cima acho que era por um absurdo, tipo Não me noventa lembro, mil não me ou lembro. 80.000, já não sei. Pronto, e achámos que não fazia muito sentido. Apesar de eu achar que aquele terreno por acaso tinha bastante potencial. E depois fomos ver outro perto de Reguengos, não é? E esse sim foi um terreno que nós gostávamos muito, também era enorme, tinha 26 hectares ou 24. E era, pá, na verdade, eu acho que era tudo aquilo que nós queríamos, porque era um terreno grande. Aliás, nós não precisávamos de um terreno assim tão grande, mas também não chocava. E depois tinha oliveiras na entrada, a entrada era mesmo muito bonita, porque tinha muitas oliveiras, estavam ali todas muito bonitinhas. Depois tinha 2 ruínas, que em termos de área de construção era à volta de 150 metros quadrados, que não é incrível, mas também não é péssimo, portanto Uhum, dava ali para gerir. Tinha furo, até tinha já um tanque, uhum, lembras-te? sim. Apesar de ser um bocadinho afastado da casa, tinha um tanque. Tinha um riachozinho a passar no meio, pá, o terreno era incrível. Tínhamos algumas dúvidas relativamente à zona, não é? Porque não conhecíamos assim tão bem. E depois, lá está, acabámos por. Nós ainda não decidimos nada relativamente a ele, porque na verdade nós não somos assim tão experientes na procura de terrenos e, portanto, existe ali todo um conjunto de situações na parte de legalização de construção, etc., que nós ainda nos estamos a informar e ainda estamos a tentar perceber o que é viável e o que é que não é. E na verdade o terreno já está à venda há 2 anos, o que também nos deixa assim um bocadinho apreensivos. Teve Claro. uma baixa de preço agora, mas e depois também achámos o agente imobiliário bastante insistente Chato. e isso deixa-me sempre apreensiva. Não ficas sempre desconfiado quando. Ele era bué da chato. Ele era Ele muito era bué da conversador, chato. mas ok, mas não era só isso. Ele é insistente e parecia meio nervoso até com a Sim. situação. Portanto, eu não sei, fico sempre desconfiada nestas coisas, tenho Sim, sempre eu acho algum que, medo. imagina, é um tipo de compra que exige um trabalho de casa maior, ou seja, Sim, teres advogados, teres solicitadores, teres pessoas que percebam de colocação de projetos na Câmara. Ou seja, é uma coisa que eu acho que não é uma tomada de decisão simples, sim, ok? não é? Então, Não é, sim, de todo. daí também, pá, ok, é fixe, muito interessante, mas não é algo para decidir de um dia para o outro. Até porque eu também, e nós, tu sabes que nós temos um bocadinho essa divergência, que é, eu não acredito que seja um momento, não é? Hum, De dar esse passo. uhum, Acho que existem aqui alguns pontos que é, pode ser uma oportunidade, mas exige algo, nós estamos numa fase em que precisamos de colocar algum foco em algumas coisas e estar a ter esse projeto adicional sim, iria-nos tirar muito sim, isso foco é e muita verdade, sim, energia, não é? sim, sim. Pá, mas é normal, tipo, nós vamos ver e ficamos entusiasmados, não é? Ou seja, é como tudo, não é? Uma pessoa vai ver uma coisa que quer e surge, parece que é uma grande oportunidade e a pessoa não quer largar. Uhum, Mas eu acho que pelo menos a lição ou a visão que eu coloco quando fomos fazer essa visita foi validar aquilo que é o nosso objetivo, não é? De ir para o Alentejo, que uhum, é continuar a fazer sentido. uhum. Eu acho que isso é muito importante, que é as pessoas definem um plano para a sua liberdade financeira ou para o que quer que seja. E acreditam que aquele plano tem que ser algo fixo, não é? E não procuram validar se aquele plano ainda faz sentido. E esta Sim. ida ao Alentejo, estas visitas às casas, fez validar que, ok, é mesmo ali que nós queremos depois ter uma experiência de vida. Uhum. E isso foi porreiro, foi porreiro. Mas sim, em relação à gente, pode dar chato. Yeah. Ele depois ainda foi à nossa frente, lembras-te? Epá, Ainda yeah. foi, imagina, nós depois de sair de lá, nós íamos os dois, íamos todos para Évora e ele foi à nossa frente um bocado do caminho, depois parou e ainda quis falar connosco porque tinha estado a falar com o proprietário e tinha margem de negociação e mais não sei o quê. Yeah. Epá, estava demasiado nervoso, pareceu-me, com aquela venda e isso põe-me sempre de pé atrás. Sim, sim. E Sim. mais? Depois chegámos a Lisboa, não foi? Uhum. E quando estávamos a chegar a Lisboa, a minha mãe ligou-me a dizer que
uma tia minha tinha falecido e era uma tia que por acaso vivia em Reguengos, e como é uma pessoa que por acaso eu já não estava há algum tempo, mas era irmã da minha avó materna, e era uma pessoa ainda bastante próxima, e então obviamente que, para além de termos ficado, pronto, ela já era velhota, já tinha 97 anos, portanto não era também nenhuma, não foi assim, não fomos apanhados de surpresa, mas não deixou de ser, triste, e na verdade nós depois até, comentámos entre nós que parecia meio um sinal, não é, que nós tínhamos estado lá e de repente ela morre exatamente na altura em que nós estávamos a ir embora, quase que era a dizer: "Aquele terreno vai ser vosso e vão ter que chamar a Quinta Tia Rosa". Isto não tem piada nenhuma, né? Mas ao mesmo tempo acho que tem piada que é. Tu disseste isso e eu pensei assim: lá está a cabeça dela a tentar justificar a ida para o Alentejo. Mas sim, pá, foi uma notícia chata, principalmente porque nós vamos muitas vezes ao Alentejo e no meio de tanta coisa. Nós nunca vamos lá visitá-los, Yeah, sim, isso foi o que yeah. mais me tocou. E pá, e fez-me muito pensar que, porque isto, nós, tanto eu como tu somos um bocado desligados às vezes Uhum, e acabamos por estar muito embranhados no dia a dia e não nos lembramos assim tantas vezes, das pessoas, que estão próximas de nós. E eu acho que isto também foi um reminder, né? Que temos que fazer mais esse esforço. Eu tenho tias. Que também estão, já estão velhotas, né, a minha tia Teresa, que ainda por cima mora aqui perto, uhum. mora em Carcavelos, e eu não vou lá quase nunca, e acho que devia ir lá mais vezes. Acho que foi mesmo um reminder de que temos que pôr isso mais vezes na nossa agenda, Yeah. E não é? temos de ser intencionais com isso, porque eu acho que se nós deixarmos a vida acontecer, tipo, pá, uma pessoa segue, né? Toda a gente tem coisas para fazer, toda a gente Sim, ninguém sim, está sentado em casa a olhar para o ar sem nada para fazer. sim, E mesmo quando está, acredita que precisa disso, né? Tipo, sim, não quer sim. chatices. Sim, e pá, e eu não sei, eu às vezes acho que sou, acabo por ser um bocadinho fria relativamente a isso, porque tal Uhum. como, aliás, nós os 2 já não temos Yeah. avós há muito tempo, e portanto acabamos sempre por ser muito frios, acho eu, com essas questões. Mas depois, pronto, quando de repente há assim um evento destes, faz-nos pensar que Yeah. temos que nos lembrar e temos de ser Yeah. intencionais, como tu dizes. É isso, é isso. Pronto, e então, onde é que eu ia? Portanto, terça-feira foi um dia aqui em Lisboa em que estivemos a trabalhar. Simplesmente tu tiveste. Já falámos, estás a fazer o Sales Master ou não? Não, acho que não. É de fazer uma formação de vendas e marketing, né? Ou seja, uma das coisas que nós decidimos, mas acho que é interessante quando nós começámos a falar aqui do que é que nós aprendemos nessa palestra, fazer a transição Ok, para está bem, essa então depois formação, falas porque foi o disso. início de tudo, não é? Sim. Pronto, basicamente o Rafik teve o dia todo em aulas, eu estive a trabalhar. E depois na quarta-feira fui ao funeral da minha tia e. E quê? Fui ao funeral da minha tia e tu E ele ficaste não com a ficou Leonor que doente. ficou doente. Pois, na final a Leonor ficou doente com imensa febre, na noite de terça para quarta-feira praticamente não dormi porque tive o dia todo com ela ao colo, e portanto foi ali, um bocado duro, e tu ficaste o dia todo com ela a tentar trabalhar, não foi? Sim. Sim. Acreditas que é crucial criar um mundo mais sustentável? Acreditas que as empresas deveriam ter preocupações de maior sustentabilidade ambiental e social? Acreditas que o teu dinheiro deveria gerar um impacto positivo no mundo? Então tens de conhecer a GoParity, A GoParity é a plataforma portuguesa de investimentos de impacto. uma plataforma que liga todos aqueles que querem investir em sustentabilidade social e ambiental a empresas que procuram financiamento para projetos que geram impacto positivo. E, para te juntares a este movimento de criação de impacto, a GoParity vai-te oferecer 5 euros para te tornares um investidor ou investidora de impacto. Basta utilizares o código RICCASAL5 ou abrir a tua conta na GoParity ou utilizar o link que deixamos aqui em baixo. Bora, resgata os teus 5 euros e começa a gerar impacto. Depois, por fim, para terminar esta roda viva de semana, na quinta-feira, dia 14, tivemos um dia super preenchido. Sinceramente, eu na quarta-feira não estava a ver como é que esse dia ia acontecer, porque a Leonor estava muito doente. Eu não arranjei ninguém
para ficar com ela não podia mesmo ir à escola, mas por sorte, lá está, eu estava com os meus pais, em Évora, e o meu pai lembrou-se de levá-la para Coimbra, então ela foi para Coimbra com eles, e nós, na quinta-feira, fomos fazer tudo e mais alguma coisa. Não, tivemos logo de manhã às 9h30, 10, já não sei, fomos dar uma palestra ao ISCTE, a um evento organizado pelos Ou estudantes um summit, do Summit, peço desculpa. sim. Tu tu Ah, tu tu geralmente reduzes as cenas, tipo, é um summit, é mas o que é mesmo, que quer né? dizer Summit em Sei lá, mas português? parece maior, é um summit. Ok, Não, certo. e efetivamente era grande, ou Não, era seja, grande, e é portanto, isso, foi organizado, era isso que eu queria dizer, foi organizado por estudantes do ISCTE e estava mesmo muito bem organizado. uhum. Foi mesmo o Rafa que está sempre a dizer: "Tens que aprender com estes miúdos e não sei o quê", Não, pá, porque nós temos estava temos muito bem. todos. Não, estava muito bem organizado. Temos todos mesmo, porque Sim. eu fiquei muito impressionado. Fiquei mesmo muito impressionado com aquilo que eles fizeram, porque eu não conhecia o Uhum. evento, e é a quarta edição, É Next Generation, era assim que se não, chamava? Future. Future, ok. Future Generation Summit. Summit. E basicamente é um conjunto de, ou seja, não são só alunos do ISCTE, são alunos do ISCTE, do ISEG, Ah, isso não sabia. do técnico, ou seja, são vários alunos que Uhum. organizaram e tinham três palcos. Tinham um palco principal, tinham um palco de competência, skills, tinham um palco mais Intimate Talks. exatamente, ou seja, mais íntimo, mais inspiracional. E tinham imensas marcas lá a Tinham, apoiar e sim. aproveitaram que fizeram uma feira de emprego, e tiveram lá tipo pessoas incríveis. Primeiro Sim. nós, né? E depois tiveram Fred Canticastro, tiveram Marina Monteiro, tiveram a Mafalda Castro e o Rui Simões, tiveram O Managing Partner da KPMG. exatamente, ou seja, o CEO da KPMG, Uhum. tiveram o Conguito, tiveram muita gente relevante e que foram lá entregar e inspirar os jovens estudantes a poderem fazer diferente, não é? Uhum. E eu gostei muito porque notou-se muito profissionalismo da parte deles, Sim, mesmo, sim, mesmo, sim. mesmo. A forma como nós fomos tratados no processo de Sim, convite, havia tipo uma sala para os oradores, eu achei super exatamente. simpático. Yeah. A sala tinha comida, bebida, achei amoroso mesmo, Uhum. sim. Não, e pá, e mesmo todo o processo antes, ou seja, as reuniões que tiveram connosco, Sim. a parte do digital, ou seja, o Instagram estava muito fixe, Uhum. depois o próprio onboarding, chegar lá, a sala dos oradores, depois a sala, embora tivesse a haver uma palestra na principal, nós fomos para a sala das competências, dos skills, fomos entregar uma palestra sobre finanças pessoais e investimentos, Uhum. e a sala estava cheia na mesma. Sim, e a ah, palestra era com o Fred Canticastro, que Exato. até, imagina, pessoas que se calhar nos quisessem ouvir também gostariam de ouvir o Fred Canticastro e se calhar até, pá, não nos fazendo, se calhar até davam prioridade ao Fred, mas vieram ouvir-nos. Isso és tu a de reduzir-se. Eu acho que Ok, somos melhores ok. que o Fred, portanto, Tá bem, tá bem. é preferível falar de dinheiro, é preferível falar de desenvolvimento pessoal. Eu gosto mais de dinheiro. Ok. Mas foi fixe porque a sala estava cheia na mesma, pá, eu fiquei mesmo, epá, eu ainda agora estou a tentar hum, perceber como é que eles fizeram aquilo e não só, fiquei muito Uhum, orgulhoso em ver tipo jovens a fazer uma coisa tão relevante e perceber um padrão, que é, estes miúdos vão ser relevantes no futuro, porque são uhum, estes miúdos que fazem nesta fase que certamente vão ter capacidades de fazer mais lá à frente, porque eles já têm a experiência. Que é uhum, isso que acontece a muitos jovens que saem da faculdade, que é, vão às aulas, têm boas notas, mas depois entram no mercado de trabalho e não sabem fazer nada uhum, porque a parte teórica não foi aplicada à prática. E eles têm essa competência, que é, eles já têm um skill que é muito relevante no mercado de trabalho, que é tu teres a capacidade de te adaptar perante circunstâncias que têm imprevistos, uhum. lidar com pessoas, saber comunicar, saber organizar, saber liderar. E isso, pá, fiquei mesmo. Sim, mas eu Pensei acho em contratar que alguns deles. sim, mas eu acho que cada vez mais, isso acontece, ou seja, acho que essa questão que estavas a dizer de, irmos para a faculdade e ter boas notas e ser muito focado nas notas e no estudo, eh, eu acho que isso começou um bocadinho a mudar na nossa altura, em que já se começava a falar de soft skills e que não era só importante Uhum, ter boas notas, também era importante outras coisas e ser
participar em movimentos associativos, fazer desporto, não sei o quê. Começou-se a falar um bocadinho disso na Uhum. nossa altura, e acho que cada vez mais tem sido mais preponderante e, portanto, acho que cada vez mais tem estado mais presente de facto, os miúdos agora na faculdade têm mais essas competências. Portanto, é como tu dizes, acho que há aqui uma grande expectativa relativamente ao que estes miúdos vão trazer. Sim, e entendendo sempre que não serão todos, né? Porque da mesma forma como nós vimos estes miúdos a fazerem coisas relevantes, nós também temos feedback de pessoas do mercado de trabalho a dizer que as novas gerações entram no mercado de trabalho e não são bons, né? Ou não querem trabalhar Sim, em mas coisas do género, por acaso, né? deixa-me só aqui partilhar uma coisa que eu acho que partilhei contigo, Não sei. que um excerto de um podcast que me mandaram que eu achei muito engraçado, Ah, que foi alguém a dizer: lá nos recursos humanos, temos ouvido dizer que agora estes novos miúdos não querem ser líderes. E depois ela diz: "Claro que não querem ser líderes". Eles olham para os líderes e nós estamos divorciados, medicados, com as a trabalhar pálpebras a 16 horas por com dia, as tipo, pálpebras a tremer. com as pálpebras a tremer, exato, no cansaço. Portanto, é óbvio que eles não olham para nós e não querem ser iguais a nós. E isso é fixe, eu acho isso, ou seja, existe aqui uma perspectiva, de olhar para o trabalho e para a vida diferente, e que vai de certeza mudar muita coisa. E isso, eu acho que isso só é bom, nunca Sim. pode ser mau, pensarmos que os miúdos quando saem da faculdade não querem ficar com as pálpebras a tremer, não é? Sim, mas eu acho que existe aqui um equilíbrio entre as coisas, né? Que é, eu também, se qualquer jovem chegar ao pé de mim e me perguntar o que é que eu acredito que é relevante para que ele tenha sucesso, eu vou dizer que é trabalhar muito, Sim, né? Ou mas eu seja, não tenho dúvidas que aqueles miúdos que organizaram o Summit trabalharam imenso. exatamente, exatamente. É isso. Depois, associado a isso, obviamente que trabalhar muito naquilo que tu gostas e aquilo que tu queres, porque é aí que tu vais Sim. encontrar E prazer, não é? com um objetivo mais definido, porque muitas vezes nós temos ainda muita cultura do trabalhar só, trabalhar Uhum, muitas horas, uhum, mas às vezes é sem um propósito, ou não é bem sem um propósito, é sem dar sem ter um objetivo concreto e na verdade, muitas vezes sem ter um resultado. uhum. Eu acho que eles estão mais atentos a isso, isso é bom. Sim, obviamente. Eu acho que tudo o que desafia um bocadinho o status quo é importante, porque é aí que está o efeito da evolução e Uhum, do crescimento. Então eu acho que ter essa capacidade e obrigar as pessoas também que já estão no sistema, entre aspas, a pensarem diferente, eu acho que é muito interessante. Eu acho que, pá, pelo menos os miúdos com que nós lidamos estão nesse caminho, pá, então desde já parabéns por isso. uhum, E foi interessante uma coisa que nós tivemos, um momento que eu acho que foi um momento-chave no nosso projeto, no Currículo Casal, e que certamente há algum tempo vai estar escrito num livro ou em algum sítio, que foi o comentário do Managing Partner da do Vit KPMG, sim, Vitor em Fabiano. que basicamente nós estávamos lá na sala de oradores e ele perguntou-nos, apresentou-se e nós conhecíamos, não é? Porque nós estivemos na Deloitte, então sabíamos Não, quem é que era. eu ouvi, eu disse que tinha, ele foi ao Céu ao Limite Uhum, sim, e eu sim. ouvi o episódio com ele. Sim. E basicamente ele perguntou-nos o que é que nós estamos a fazer e nós explicámos, estivemos na Deloitte, tivemos em entidades de supervisão e agora tínhamos despedido para ajudar as pessoas a terem mais literacia financeira e a cuidarem melhor do seu dinheiro e poderem investir para a sua liberdade financeira. E ele olhou para nós e e fez uma pergunta que foi: e como é que o mercado está a aceitar essa vossa ousadia? Sim. Ah, e eu ouvi aquilo na altura e não me ok, foi uma pergunta interessante, Uhum, mas depois tu chamaste a atenção para a palavra ousadia. uhum, É que mesmo ele que está no mercado, e num setor empresarial mais sofisticado, como ele próprio uhum, chamou, acaba por ver o nosso posicionamento de querer trazer conhecimento às pessoas como uma ousadia. uhum, E eu acho que isso é fixe, tipo, é mostrar que nós também estamos a desromper aquilo que é o status quo, uhum. aquilo que é o normal, que é ninguém se ensina sobre dinheiro, toda a gente sabe o que é que há de fazer com o Sim, seu ele dinheiro, não também é? reconheceu isso mesmo Isso dentro dos quadros, sim. Yeah, e isso foi fixe, isso foi fixe. E depois decorrendo disso, tivemos 3 episódios de gravação, ou seja, do podcast do Active Bank, Uhum, pá, que foi intenso, mas que uhum. foi que foi muito gratificante também, não é? Sim, sim, e ainda falando da questão dos jovens, nós também temos notado isso neste podcast, que é
Muitos dos convidados são miúdos, Uhum. quando digo miúdos são tipo Neste podcast, o podcast só do tive bem. podcast do Active Bank, sim. Só andam ali à volta dos 20, entre os 20 e os 30, vá. E a verdade é que muitos deles têm sido uma surpresa pelo Uhum. dinamismo, pela forma de pensar diferente. Por exemplo, ontem, quando tivemos a gravar, uma das convidadas foi a Catarina Pérez, que faz conteúdo para a Nickelodeon, ou seja, tem um target de idades assim mais nova, né? Fala para crianças, mas depois tem uma forma de abordar a vida muito, eu acho que é muito diferente, não é? O facto dela ter ido viver para o Algarve, agora querer ter uma autocaravana. Eu acho que eles são um espírito muito mais livres e isso é muito fixe. Yeah, yeah. Mas eu sei, assim, eu acho que às vezes quando vemos, tenho sempre medo de estarmos a falar com base numa bolha, não é? Que é a nossa bolha, as Hum, pessoas com quem nós lidamos, e depois o mundo lá fora ser um bocado diferente. Então eu questiono sempre essas coisas, acho que eles efetivamente são exceção, e por isso é que também estão ali a gravar connosco. Mas é fixe ter esse contato com pessoas que nós, se calhar, se olhássemos só pela primeira impressão, teríamos uma opinião, mas depois quando vamos a fundo e perguntamos e conhecemos a história, pá, é muito fixe tipo, sim. entender isso, que é ok, Não, eu são acho que são jovens pessoas adultos a que se explorar, tu. todo Sim. um novo mundo, não é? Sim, para mim o que foi mais surpreendente foi, eu não, pronto, na verdade eu não conhecia a maior parte dos Uhum, nossos convidados, até mesmo o Lucas, que é muito conhecido, uhum, eu não conhecia, o uhum. Lucas with Strangers, eu não conhecia, e, ou seja, são pessoas que eu não fazia a mínima ideia que existiam. Se calhar quando vais ver o conteúdo de muitos deles, parece que é um conteúdo assim mais leve e menos desprovido vá de conhecimento. Estás a ofender Vá. as pessoas. É porque às vezes é brincadeiras, pronto, é Patetice. patetice. Mas depois quando vais conhecer as pessoas, Ovelhinha, ovelhinha. Epá, não podes dizer falar disso dos jovens, não é? desculpa. É conteúdo. Não, mas pronto, quando tu vais conhecê-los, percebes que, pá, que são miúdos que têm estrutura e que pensam nas coisas e tudo foi feito com um propósito e com uma intenção, como Yeah, estás a dizer. yeah. E isso para mim tem sido uma surpresa muito positiva. Pronto. Boa, boa. E assim E em acabou relação e acabou, e o pessoal já está cansado, de ouvir, da sim. nossa semana. Mas sim, mas eu acho que, era interessante partilhar isto com quem nos ouve, porque, este podcast teve toda uma fase inicial em que nós partilhámos aqui um bocadinho da nossa vida e há pessoas que continuam a seguir-nos e a ouvir-nos, e que ficam curiosos com a evolução daquilo que está a acontecer e estamos a entrar numa toda uma nova fase da nossa vida e aqui do próprio Rico Casal e o projeto, que eu acho que é interessante também dar aqui uma atualização às pessoas, né? Que é, estamos a entrar na fase das palestras. Pá, eu gosto muito das palestras, Pois gosto mesmo muito gostas, das né? Tu palestras. Tipo, gostas. sinto, pá, não sei, deve ser uma cena tipo de palco ou uma coisa assim do género, eu gosto. E depois temos aqui eu vou-te desvendar, né? Porque tu achas que, não, eu sou tímida, eu não sei o quê, e depois a Catarina é aquela pessoa que vai para os testes e diz: "Epá, isto não estou preparada para o teste e não sei o quê", e depois sai a nota e teve um 20. Hum. Tipo: como é que foi?" "Foi sorte, foi sorte." E aconteceu isto com o podcast, quando nós criámos o podcast, tipo, as pessoas tipo: "Caramba, tipo, isto é a Catarina a falar." Aconteceu com, sei lá, com os vídeos, aconteceu com a palestras, e é interessante porque eu tinha que desmascarar, né? Hum. Tu ficas aí a fazer-te Mas de isso não significa que eu gosto de fazer as palestras. Pá, não gosto, não estou à vontade. Não é uma coisa que eu. É assim, como eu te disse, a palestra do Isto É, eu gostei porque Uhum, senti efetivamente que foi muita informação nova para eles e que eu acho que de facto é a idade em que opá, muitos deles provavelmente ouviram aquilo e passou-lhes ao lado, uhum. mas eu acredito que em alguns deles teve impacto e eu acho que isso, e é a melhor idade para ter impacto é naquela idade. Portanto, eu gostei bastante da palestra do Isqueté, depois tem aquele gostinho de ter voltado ao Isqueté, depois de ter estado lá a fazer o mestrado. Ahm, mas, e na palestra do Isqueté eu estava mais ou menos à vontade. Mas, epá, por exemplo, na do Círculo Dourado, vamos agora falar, Uhum. epá, custou-me muito. Mas já É foram normal, 2 mas horas. já vamos falar disso e vamos perceber se calhar um bocadinho porque é que custou tanto, não é? E acho que as pessoas vão perceber isso que é.
basicamente, e como é que isso surgiu? Acho que aqui começamos a falar das aprendizagens que essa palestra nos pode trazer e pode trazer a quem esteja lá em casa e pensa, pá, caramba, como é que um projeto de Instagram de repente está a palestrar para um grupo de empresários que no seu conjunto fatura mais de 100 milhões de euros, não é? Que é falar de investimentos, finanças pessoais para estas pessoas, tipo, empresários já bem estabelecidos, Uhum, um deles a faturar 50 milhões de euros, tipo, ao ano. Pá, como é que é possível? E uma das coisas que eu aprendi nos últimos anos é que o mais importante é nós estarmos em movimento. E o que é isto uhum, estarmos em movimento? É nós fazermos coisas que são diferentes das coisas que nós fazemos no dia a dia. Então, por exemplo, nós tivemos uma live com a Belinha, não é? E escrevemos um artigo para o site dela, a Isabel Silva, que é apresentadora, tem mais de 500 mil seguidores no Instagram. Como é que surgiu essa conexão? Já nos fizeram essa pergunta. uhum. E foi basicamente por estarmos em movimento. Nós, houve uma tarde, em maio, junho, se não me engano, não me lembro bem qual Acho é que que era foi o mês, junho. junho, em que recebo uma chamada, da Beatriz da GoParity, e basicamente ela estava-nos a convidar para que no dia a seguir nós fôssemos entregar um prémio ao evento deles, um prémio às empresas e por aí fora. E era muito difícil, porque era ao final do dia, e tínhamos que ir buscar os miúdos, ou ia um de nós, ou Uhum, então, pá, não dava, uhum, e nós arranjámos forma de, ok, faz sentido, é um grande convite, vamos mudar aqui um bocadinho a nossa vida para podermos ir. E uhum, arranjámos forma de uhum, estar lá. E uhum, quem é que lá estava? A Isabel Silva, uhum, conectámos e conseguimos depois criar essa relação com ela. uhum. Esta questão do círculo dourado e estar neste mastermind e entregar este conteúdo aos empresários, também foi um bocadinho uma sequência disso, em que nós estávamos, numa fase em que queríamos fazer uma formação e Uhum, surgiu uma formação chamada Checkmate, que é entregue pelo Paulo Faustino e pela Regina Santana, diria que os maiores especialistas em marketing e marketing digital cá em Portugal, uhum, e nós decidimos ir um bocadinho para reestruturar a nossa empresa e começá-la do ponto de vista de uma coisa de uma forma mais séria. uhum. E a maior parte do conhecimento que nós absorvemos ali, nós não conseguimos implementar já porque não estamos nesse estágio de empresa. Mas aconteceu uma coisa, que foi, fomos vistos, Uhum, aparecemos, conseguimos conectar uhum, e surgiu aquela oferta da formação para o Sales Master, uhum, que era uma formação em que é uma formação de vendas e marketing para empresas no digital, e isso permitiu, nós decidimos entrar e uhum, passámos por uma entrevista com o Paulo Faustino e o Paulo Faustino fez-nos o convite para ir entregar essa formação. Então uhum. isso só aconteceu porque nós decidimos tomar a primeira decisão de entrarmos naquela formação inicial, no Sim, checkmate. E depois também fazemos parte da do Sales formação a Master. seguir. Uhum, E a verdade é que quando nós pensamos em fazer formação, nós pensamos de uma forma muito simples, que é a formação tem que nos trazer pelo menos um ou 2 insights, não tem que trazer um arcabouço gigante de coisas para implementar uhum, e tem que nos permitir conectar com pessoas, porque são uhum, as pessoas que nos ajudam a evoluir. uhum, Então foi daí que surgiu esse caminho, não é? Essa, uhum, essa entrada nesse espaço. E a verdade é que nós, pá, na altura, quando ele fez o convite, eu fiquei assim meio borrado, não é? É a palavra mais certa. E porquê? Porque é uma grande responsabilidade. Que é, eu próprio estava um bocadinho naquela crença, tipo, o que é que aquelas pessoas têm para ouvir de nós? Entramos neste síndrome do impostor, uhum, que é eu não tenho assim tanto a entregar. uhum, E quando nós começámos a desenhar a palestra, e já foi passado algum tempo, pá, eu comecei a perceber que tínhamos ali uma palestra muito boa. uhum, E havia um pormenor aqui, que é a palestra era para ser entregue por mim e por outra pessoa, que não uhum, eras tu. uhum, E preparei a palestra com essa pessoa até que ali nos últimos 2 dias antes da palestra, a pessoa que ia entregar comigo ficou muito doente. uhum, Então era para ser entregue só por mim. uhum, E o Paulo Faustino mandou uma mensagem a dizer: Olha, se quiseres entregar a palestra com a Catarina, pá, estás à vontade. uhum, E eu fiz-te esse desafio, disse: "Olha bebé, se quiseres, pá, bora fazer juntos". uhum, E tu: "Olha, vou pensar". Pá, eu não te disse assim mais nada. uhum, E tu ali à última da hora disseste: "Ya bebé, vou".
Pá, isso foi muito fixe. Uhum, Foi muito fixe porque foi como tu disseste aqui, tipo, não foi nada à vontade, não preparaste nada e mesmo uhum, assim predispuseste-te a colocar-te em palco para entregar um conteúdo que não estavas assim tão preparada, mas saíste da tua zona de conforto. E isto foi uma das primeiras aprendizagens que eu também tirei aqui dentro deste momento também de palestra, que é às vezes nós temos que nos colocar fora da zona de conforto para que nós possamos expandir um bocadinho a nossa mente, mesmo que nós não gostemos, somos valorizados por isso. Porque, querendo ou não, ah, tu tiveste naquela palestra independentemente de como tu sentiste que correu. hum, Então foi uma palestra também tua. Então sim, tu também palestraste para aquelas pessoas, uhum, não é? E era uma coisa que eu gostava também de dizer, que é tu tens de te apropriar dessas coisas, não é? Desses momentos, porque às vezes acho que te escondes um bocadinho desses elogios, não é? Porque foste tu, fizeste, estiveste lá. Então, e mesmo em cima do joelho. Então acho que foi porreiro. E depois disso, eu depois fiquei lá, né, já antes da saga do comboio, e fiquei lá os 2 dias com aquele grupo de pessoas. sim, Epá, e aprende-se muita coisa, uhum, por observação, ok? Aprende-se muita coisa por observação, na medida em que, hã, hã, existem padrões, né, e um dos padrões que eu percebi lá é que os empresários, embora faturem milhões, percebem muito pouco daquilo que são finanças pessoais e investimentos para a vida pessoal. sim, E isso deu-me uma confiança brutal, que foi: "Ok, isso eu percebo". Então há uhum, aqui uma coisa que mesmo que eu não vá ter milhões, eu tenho alguma coisa a acrescentar, a este grupo. E uhum, depois eles têm uma generosidade gigante em querer ajudar. uhum, Que é, estão sempre a perguntar: "Qual é que é o teu desafio? O que é que tu precisas?" E estão sempre prontos para dar, tipo, dicas. sim, Então, às vezes, nós, não nos aproximamos de pessoas que têm resultados gigantes, a achar que aquelas pessoas, tipo, estão muito ocupadas e não vão olhar para aquilo que nós estamos a fazer, e às vezes são essas pessoas que têm muito mais prazer em ajudar-nos e em acrescentar valor, do que propriamente aquela pessoa que está ao mesmo nível que nós e que está a olhar para nós quase como concorrência. sim, Então isso foi um ponto interessante. E um terceiro ponto, tem a ver com a capacidade ou o impacto que um ambiente de pessoas alinhadas e de alta performance consegue ter em ti. Que é, eu saí de lá, tipo, super motivado, que é: "Caramba, tipo, eu tenho que viver mais isto", porque o ambiente efetivamente transforma. É o uhum, ambiente que faz com que tu, mesmo que para o bem e para o mal, não é? Que é, eu não sou fumador, estou num grupo de fumadores, provavelmente passado algum tempo eu vou estar a fumar. sim, Eu não faço desporto. Se eu estiver num grupo de pessoas que só faz desporto, passado algum tempo eu vou estar a fazer desporto. sim, Então, estar naquele ambiente, pessoas que vivem os negócios e que estão a construir transformação e cuidam das suas pessoas, têm muitos funcionários, coloca-te num espaço de, ok, eu vou também criar algo parecido e vou olhar para isto como um ponto de crescimento, do nosso negócio, desde que nós tomamos essa seriedade de transformar o Rico Casal no negócio. uhum, Hum, e as pessoas que conheci. Acho que se fizemos ali muitos contactos de pessoas interessantes que vamos conseguir trazer aqui ao podcast, que vamos conseguir fazer, produzir conteúdo com eles e que uhum. são génios autênticos e que têm muita coisa a trazer às pessoas e que às vezes não trazem porque não têm o palco que nós temos. Sim, sim, eu acho uma coisa que é, e confirmei um bocadinho isso lá, do pouco tempo que lá tive, que foi, epá, eu acho que ser empreendedor é muito duro, Sim. mesmo, é muito duro. Por exemplo, uma das pessoas que lá estava, que até era das pessoas tinha um negócio maior, estava-se a queixar de ter que pagar não sei quantos milhares de euros à SPA por causa da que é a Sociedade Portuguesa de Autores, por causa de ter músicas nos sítios dele. Nas lojas, não Nas é? lojas, sim, tipo, eu estava a dizer, tipo, eu pago um balúrdio para nada, porque aquilo tipo, eu não sei porque é que ele paga aquilo, tipo, pronto. E imagina, ele fatura imenso, é verdade, mas depois tem estes tipo, estas preocupações Uhum. e um conjunto de desafios e, pá, e depois é esta eu acho que em Portugal depois também existe muito essa coisa que é, existe tanta complexidade a nível legal, e fiscal que, torna tudo muito mais difícil. Pronto, e portanto, existe mesmo essa necessidade de estar num grupo em que tu partilhas as tuas experiências e que ouves também as experiências de outras pessoas e aprendes com isso, porque
sei lá, de repente há algum desafio que tu tenhas, já ter sido resolvido por outra pessoa e Certamente já então foi, não é? sim, e então, eu acho que é mesmo importante estar inserido em grupos de pessoas que, na verdade, podem tentar empreender numa coisa completamente diferente daquilo que estás a empreender, E na verdade mas no final estavam, do não dia é? estão a empreender em Portugal. É Sim, isso, mas na verdade é isso. Já tínhamos pessoas a empreender no mercado dos vinhos, roupa, sim, ginásios. ginásios, osteopata para crianças, ah, Sim, pá, marcas, e-commerce, sim. pá, tanta coisa diferente, Uhum, e mesmo assim todos conseguem acrescentar valor porque havia uma dinâmica muito interessante que era os hot seats, que é cada pessoa tinha 10 minutos para apresentar um problema do seu negócio e os outros ajudavam a resolver, apresentavam, soluções. E eu uhum, participei num desses. E eu pensava assim: "Caramba, o que é que eu tinha aqui a acrescentar?" Sempre outra vez o síndrome do impostor. uhum, Epá, e foi fixe, porque eu tinha efetivamente coisas a acrescentar, tinha ideias. uhum, E isso faz-te sentir faz sentir pertença àquele grupo. uhum, E isso eu acho que se alguém quiser tirar alguma coisa relevante, assim, deste episódio, é que não vocês são mais do que aquilo que vocês acham que são, uhum, não é? Que é, nós achamos sempre que somos menos do que aquilo que efetivamente somos e que não temos muito a acrescentar aos outros. uhum, E a verdade é que nós temos muito mais a acrescentar do que aquilo que acreditamos. No momento temos que uhum, nos colocar nos sítios que nos permitam acreditar nisso. E uhum. isso é a colocação de estar no ambiente certo e pagar para estar no ambiente certo, porque como tu disseste no início, estar no círculo dourado, não é barato, Uhum. mas aquilo que aquelas pessoas pagam é pagam para estar num ambiente, eles compram um ambiente de performance, de Sim. crescimento que os vai Sim, mas é ajudar muito. porque efetivamente eles recebem mais valor do que aquilo que estão a pagar e é sempre Exatamente, eu acho que é exatamente. questão de, pá, quando se é empreendedor, não se estar aliás, eu acho que em muita coisa na vida, Uhum. não nos isolarmos e não estarmos sozinhos na nossa luta e partilharmos os nossos problemas e recebemos e darmos, acaba por ser fulcral para nós conseguirmos crescer, não é? Perfeito, perfeito. Gostaste? Uhum. Boa. Então, beijinhos e Abraços. muitos palhaços. Tchau. Tchau.